Bom dia, bem-vindos ao Explica-me como se tivesse 5 anos, o programa de divulgação de ciência do Instituto Superior Técnico, um programa para crianças e adultos curiosos. Hoje temos connosco a Ana Mourão, professora de Física do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, investigadora no Centro de Astrofísica e Gravitação. A Ana Mourão dedica-se a estudar explosões de estrelas. A Ana olha para estrelas todos os dias e estuda as explosões de estrelas para perceber a expansão do universo. E hoje está connosco, bom dia Ana, para nos falar não apenas de explosões de estrelas e da expansão do universo, mas também para nos responder à pergunta: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Como é que um cientista, neste caso uma cientista, responde a esta pergunta que todos nós já nos fizeram: de que cor é o cavalo branco de Napoleão? Vou pedir apenas para ativar o som, Ana, por favor. Estamos? Uhum. Estamos a ouvir? Estamos. Ora bem, bom dia a todos. Eu vou falar então de qual é a cor do cavalo branco de Napoleão e depois vamos perceber porque é que esta pergunta é tão importante. E começarei por chamar-vos a atenção que estas perguntas, que às vezes são tão óbvias e que as pessoas se riem como à espera da nossa resposta, afinal são mais complicadas do que parecem. Então, porquê esta questão da cor do cavalo branco de Napoleão? Às vezes perguntam, mas qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? É óbvio, é branco. Só que pensando um bocadinho mais, o cavalo branco de Napoleão tem uma história mais complicada. Primeiro começa logo pelo cavalo. Vocês estão a ver aqui o quadro que inspirou esta história. Então, Napoleão, que foi um chefe militar, um importante chefe militar associado à Revolução Francesa e posteriormente foi nomeado imperador da França, há cerca de 200 anos, tem este quadro. Não foi ele que pediu, foi o rei espanhol que pediu para desenhar este quadro, só que este quadro existe na realidade em várias versões. Existe em branco, existe em castanho. Estou aqui com uma falha técnica. Aqui uma falha técnica, um bocadinho. Peço desculpa, isto não... Agora, sim? Sim. Ora bem, portanto, o mesmo quadro exatamente foi desenhado com o cavalo branco, com o cavalo escuro, e há 5 cavalos. Bom, na realidade, o Napoleão consta que teve cerca de 50 cavalos. Só que ele gostou tanto deste quadro que pediu para representarem mais. São todos verdadeiros, são todos feitos pelo mesmo pintor, mas de facto têm diferentes cores no cavalo. Portanto, daí a questão, mas afinal de contas, qual era a cor do cavalo branco de Napoleão, que seria o do lado esquerdo. Mas nós vamos mais fundo, nós vamos perceber até que ponto é que este problema faz sentido ou não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar dos quadros aqueles cavalinhos que vocês viram, temos o cavalo branco e o cavalo castanho, e vou fazer uma coisa mais complicada, que é, eu sei que se eu apagar as luzes, agora vamos apagar as luzes, e vamos mudar aqui as cores do estúdio. E o que é que eu vou ver? Se eu mudar as cores do estúdio, eu vejo que este meu cavalinho branco pode ser azul, pode ser violeta e pode ter outras cores que eu vou pondo aqui no estúdio. Então eu pergunto-me, então, mas afinal de contas, qual é a cor do cavalo branco? Porque aquilo que vocês me estavam a dizer há um bocado, se eu vos perguntar, então, de que cor é o cavalo, vocês vão dizer-me verde. Mas quando vocês me estão a dizer verde, vocês não me estão a dizer a cor do cavalo. Vocês estão a dizer-me a cor da luz que está a iluminar o cavalo. Então vocês estão a dizer mal. Estão a dizer a cor da luz e não a cor do cavalo. Então, o que é que eu faço? Eu apago outra vez as luzes e sei que há certas coisas que não precisam de estar iluminadas para emitir luz. Por exemplo, as chamas.
Ora, eu até vejo que há umas chamas amarelas e outras chamas azuis. E, aliás, de antes cozinhava-se à lareira, que a chama era amarela, e agora quem cozinha com gás ainda pode usar o gás e a chama é azul. Porquê é que mudámos do azul e de antes usávamos o amarelo? Mudámos para o azul gás, porque a temperatura da chama do gás, apesar de ser azul, é mais quente que a chama amarela. E aqui já vos estou a chamar a atenção para o seguinte: o azul é mais quente, a chama é mais quente do que a chama amarela da lareira e da vela. E estou-vos já a chamar a atenção também para o seguinte: há uma relação entre a temperatura e a cor. A cor intrínseca, a própria cor, e não a cor que nos estava a enganar, que é a cor que está a iluminar, às vezes, o cavalo. Portanto, o cavalo branco, se calhar é branco porque a luz que o está a iluminar é branca. E isso é verdade. Um corpo branco é aquele que reflete toda a luz que lhe chega. O preto absorve a luz e não reflete. Então, na realidade, se nós apagarmos as luzes, há uns corpos que vemos, que são estes, que têm uma luz intrínseca, que brilham, e outros que não vemos. Qual é a diferença entre uns e outros? Planck, em 1900, explicou aquilo que se chama a radiação do corpo negro. E o que é a radiação do corpo negro? O corpo negro são corpos que a temperatura, todos os corpos do universo têm uma determinada temperatura e a luz que os corpos emitem depende da sua temperatura. Ora bem, se isto depende da temperatura, então o que significa? Que eu posso ter corpos negros de diferentes cores. É verdade. Então, repare, eu posso ter um corpo negro azul, posso ter um corpo negro verde, posso ter um corpo negro amarelo, posso ter um corpo negro encarnado e até posso ter um corpo negro preto. Porquê preto? Porque os meus olhos, que até há pouco estavam a conseguir ver o verde, o azul, o encarnado, o amarelo, não conseguem ver outros comprimentos de onda. Ou seja, os meus olhos estão adaptados a estes comprimentos de onda. E porquê? Porque a luz que nos chega, que nos ajuda a ver e que adaptar os nossos olhos, vem de um corpo negro que tem uma temperatura de quase 6.000 graus. E esse corpo negro que nos ilumina e que adaptou, e os nossos olhos se adaptaram à luz que vem desse corpo negro, é o Sol. O Sol é um exemplo que nós temos todos os dias de um corpo negro a uma temperatura de quase 6.000 graus, é uma estrela, que a uma temperatura de quase 6.000 graus dá esta luz que nos ilumina. E nós, felizmente, evoluímos no sentido de que os nossos olhos fossem sensíveis a esta luz, que é a maior parte da luz que vem do Sol. Ora bem, mas é só o Sol? Não. Nesta fotografia que eu tirei em 2007 no Alentejo, em Pavia, com uma abertura de alguns minutos e a apontar no canto inferior direito para a estrela polar, vocês conseguem ver os riscos das outras estrelinhas. E as outras estrelas, vocês veem azuis, brancas e outras amarelas. Então o que é que eu estou a desconfiar? Se calhar as outras estrelas também têm temperatura e têm diferentes temperaturas. Quando eu as vejo com o meu olho, eu vejo-as muito pequeninas e elas parecem todas branquinhas. E para além de mais, eu até entre mim e as estrelas tenho uma coisa que me prejudica, que é a atmosfera. Então, os cientistas quiseram perceber qual é que é a temperatura das estrelas, porque isso é importante para eu perceber como é que as estrelas evoluem, qual é a massa das estrelas, etc. A temperatura é um parâmetro muito importante, que é a luz que nos chega até nós e que me permite caracterizar quais são as propriedades da estrela. Ora bem, esta fotografia eu tirei em Pavia, com a minha câmara, está um bocadinho tremida, mas tem a atmosfera, portanto isso não é suficiente. Então os astronautas e os cientistas dizem: precisamos de ir para cima da atmosfera, precisamos de colocar telescópios
que são os aparelhos usados para ver estrelas, os astronautas vão para cima da atmosfera. E neste momento existe uma estação espacial chamada Estação Espacial Internacional, onde permanentemente, há décadas, estão cientistas. E esta astronauta que vocês veem aqui é Kate Rubins, que no dia 14 de outubro foi lançada a bordo de uma nave espacial russa para a Estação Espacial Internacional. Já chegaram lá, portanto, a tripulação já chegou à Estação Espacial. E o que é que se consegue ver com os telescópios no espaço? Por exemplo, olhem este conjunto de estrelas. Este conjunto de estrelas, chamado um aglomerado, tem muito mais qualidade. Esta imagem está muito mais nítida do que aquela que eu tirei com uma simples câmara. Ora, e vocês veem aqui estrelas azuis, estrelas brancas e estrelas amarelas, ou umas mais avermelhadas. Ora bem, reparem, isto aqui já me está a dizer que as estrelas não são todas iguais. Pois não. Ora, e o cavalo branco? Se eu já sei que as estrelas têm diferentes cores, as estrelas são de facto como fogo, só que é fogo nuclear no espaço, são corpos incandescentes, a arder, fogo nuclear, reações nucleares no espaço. E como o Planck nos disse, todos os corpos a temperaturas normais, sejam eles todos os corpos que existem no universo têm uma temperatura e a radiação que emitem depende da temperatura, eu fiquei curiosa para saber, então vamos ver o cavalo branco. Vamos apagar a luz e vamos ver qual é a cor do cavalo branco. Então o que é que nós fizemos? Fomos ao Centro Hípico de Lisboa à noite e andámos à procura. Claro, eu já sei que o cavalo branco às escuras não se vê, portanto eu não podia ir só com os meus olhos. Eu tive que arranjar uns olhos que, de acordo com o Planck, me dizem, atenção, o cavalo branco, se o queres ver, tens que levar uma câmara infravermelha, que é um vermelho mais fraco, uma energia mais baixa, porque a temperatura é muito mais baixa que a temperatura das estrelas. Então eu arranjei uma câmara de infravermelhos, fui à noite para o Centro Hípico a ver o que é que estava a acontecer. À noite, às escuras. Então vocês veem aqui umas janelas assim, de onde aparecia a luz, e de repente ouvi um barulho. E então, isto ainda tirei com a minha câmara normal, que não se vê grande coisa, e agora infravermelho. Vocês aqui já veem que é uma mancha clara, nitidamente, o cavalo está a emitir mais em infravermelho. Vocês estão a ver, já dá para perceber que há aqui uma luz maior, uma maior intensidade de luz. E em cima vemos o cavaleiro, que eu não estava a ver, que estava lá o cavaleiro. E o cavalo branco? O meu cavalinho branco? Se eu apagar as luzes, estão a ver, ele também emite no infravermelho. E vemos o tratador. O tratador não emite tanta luz porque o tratador está vestido e a roupa que tem vestida protege-o da emissão para fora da radiação infravermelha, para não perder calor, para não arrefecer, porque a noite estava fria. E nós andámos mais à volta, a ver outros cavalinhos, para ver se era só o branco que emitia, e andámos a ver outros que estavam por lá. Quando eu andava nestas voltas, um cavalinho veio ver o que é que eu estava a fazer. E eu disse, deixa-te estar, cavalinho. Eu vou ver de que cor é que tu és. E ele é infravermelho. E vocês estão a ver, não interessa a parte que é branca ou a parte que é preta, na realidade, o cavalinho é infravermelho. Vocês aqui não conseguem adivinhar se ele era branco ou se era preto. É infravermelho. Naquela porta ao lado que vocês estão a ver ali, estava escuro. E eu espreitei e não via nada. Mas eu disse, mas espera lá, eu tenho aqui a minha câmera infravermelho, vou apontar a câmera lá para dentro, mas ainda vou fazer melhor, que é, eu consigo fazer de maneira a que a minha câmera mostre cores artificiais, não são as verdadeiras, mas dá para nós percebermos melhor a diferença de temperaturas. Portanto, as cores que vocês vão ver a seguir não é nem azul, nem vermelho, nem nada, mas eu apontei lá para dentro para ver quem estava lá, porque isto está escuro. E olha o que é que eu encontrei.
não dava para se esconder. No infravermelho, eu conseguia, de facto, ver o cavalo. Portanto, às escuras, quando eu não tenho luz, tanto faz ser cavalo branco, como cavalo preto, como cavalo castanho, está a emitir no infravermelho. E eu tenho que adaptar a câmara, eu tenho que adaptar o olho, portanto, a câmara fotográfica era o equivalente ao meu olho na altura, para conseguir ver. Reparem, estava mesmo escuro, eu não conseguia ver nada. E quando eu estava nisto outra vez, veio outro cavalinho, a ver o que é que estava a acontecer. Aí eu, mais uma vez, arrisquei para ver. E este cavalinho preto, de cor é que tu és? Outra vez, infravermelho. E vocês estão a ver aqui o brilho da cor do cavalo. Quando nós temos a preto e branco, aqui tinha alguma luz ambiente, eu via que o cavalo era preto, e agora, em infravermelho, eu tenho uma grande intensidade de luz. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte, que de facto, quando eu não tenho luz à volta, quando eu não tenho uma luz que está a iluminar o meu cavalo, quando eu apago as luzes e deixo o meu cavalo mostrar a verdadeira cor que ele é, seja o cavalo branco, seja o cavalo preto, ambos os cavalos emitem no infravermelho, que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, mas vocês tenham cuidado, porque as cobras, que o que querem é comer animais, têm sensibilidade e conseguem ver bicho, sangue, portanto, elas sabem. Ora bem, então eu agora espero que vocês já tenham percebido que a cor do cavalo branca é branca porque eu tenho luz branca à volta. Mas se eu mudar a cor do cavalo muda. Ou seja, vocês estão enganados a dizer a cor da luz que está a chegar ao cavalo e não a cor do cavalo. Para saber a cor do cavalo, para saber a cor da chama, para saber a cor das estrelas, eu não tenho luz à volta. Eu quero ver a verdadeira cor do objeto que eu estou a ver. Por isso é que eu fui para o centro hípico à noite, com uma câmara de infravermelho, porque o Planck já me tinha dito, atenção, a 37 graus, 35, 37, que somos nós, isso é no infravermelho. Portanto, eu espero que vocês tenham percebido o que é o significado de cor do cavalo, verdadeira cor, a nossa cor. E porquê é que eu chamei a atenção e quis falar do cavalo branco? Para que vocês percebessem que o cavalo emite no infravermelho, portanto, aquela pergunta e resposta que toda a gente acha, isto é muito óbvio, quando se pergunta aos cientistas, afinal de contas, a história é outra. Então agora, qual é a parte importante? Às vezes os cientistas estudam coisas assim, a cor das estrelas e a radiação do corpo negro, mas para que é que isso serve? Ora, nos tempos que correm, nós, ou muitas vezes nos perguntam, quando vocês vão entrar em muitos sítios agora, andam com umas máquinas assim, uns aparelhos chamados termómetros, que medem-vos a temperatura à distância. E há médicos que têm assim, umas coisas como estas, termómetro, chama-se termómetro de infravermelho, e que vão ao vosso ouvido, põem o termómetro no ouvido e o termómetro dá-vos a temperatura. Ora bem, tudo bem, 36,7, estou descansada, também já estava. Do que é que se baseiam estes termómetros? Este termómetro que vocês estão a ver no lado esquerdo no ecrã e este termómetro que eu tenho na mão. É que eu também emito um infravermelho. Portanto, quando vocês vão ao médico ou quando vocês entram num sítio qualquer onde vos estão a medir a temperatura, o que é que fazem? Estes aparelhos estão sensíveis para medir a quantidade de luz no infravermelho que chega ao detector. E como essa quantidade de luz depende da nossa temperatura, então o termómetro diz-me qual é a minha temperatura. E nem precisa de tocar. Aqui eu não preciso tocar mesmo no tímpano, posso estar um bocadinho à distância. Estes que vocês veem na imagem,
não se aproximam. A temperatura deve ser medida a cerca de 15 centímetros. Portanto, eles nem nos tocam. Podia ser perigoso, até estarmos a passar os termómetros de umas pessoas para as outras. Mas isto existe, estes termómetros existem, porque o Planck explicou melhor a radiação do corpo negro e podemos usar, então, agora, nesta situação complicada, para medir a nossa temperatura. E eu gostava que vocês vissem também o seguinte, a ver se vocês conseguem adivinhar aqui uma coisa que eu vou fazer, que é, sabem que para nós acreditarmos na experiência e na ciência, há uma coisa que temos que fazer, que é experiências. Deixa eu ver se isto ainda está bom. Isto aqui está bom. Eu vou mostrar-vos duas chávenas. Uma com água fria e outra com água quente. Eu queria que vocês depois me dissessem qual é a chávena que tem água fria e qual é a chávena que tem água quente. Duas chávenas. Agora o que é que eu vou fazer? Vocês não me estão a conseguir dizer qual é a chávena com água fria e com água quente, pois não? Não estão. Mas eu vou tentar, se conseguir, fazer aqui uma coisa que é a minha imagem em infravermelho. Vocês estão a ver? O que é que eu tenho? Do lado que está a minha imagem visual, vocês veem normalmente, chamemos assim. Do outro lado, veem também normalmente, só que é com outras luzes. Vocês veem? Eu vou apagar a luz. Aqui quase que desapareci, não completamente, mas a outra não desapareceu. A outra sou eu em infravermelho. Vocês estão a ver, eu emito radiação e eu até consigo medir, com esta câmara infravermelho, é possível ter uma estimativa da minha radiação. Eu já experimentei e está tudo bem, à volta de 36 graus, temperatura da testa. Mas agora, reparem no seguinte, eu tinha duas chávenas, uma com água fria e outra com água quente. Reparem, eu acho que vocês conseguem ver qual é aquela que brilha muito mais, porque está muito mais quente. Esta é a fria e esta é a quente. Portanto, se eu quisesse saber qual é que é a água que está mais quente, eu com a câmara infravermelho conseguia ver que esta é a que está muito mais quente. Estão a ver? Porque emite muita radiação. Vejam, parece que está a arder, parece que tem fogo. Não tem fogo. O que tem está a emitir no infravermelho muito mais do que aquela que está fria. Portanto, é uma demonstração de como como mesmo a água, a própria água, apesar de ser transparente, vocês veem que é perfeitamente transparente, isto é água verdadeira, pelo facto de estar a uma temperatura muito mais elevada, emite muito mais elevada, em graus centígrados, sim, uma deve estar a 20 graus, a outra deve estar a uns 80, emite muito mais radiação. Portanto, de facto, a radiação emitida, a quantidade, a intensidade da luz depende da temperatura. Isso é importante. Isso é importante porquê? Porque se nós, por exemplo, eu estou a emitir radiação e vocês veem que da minha face, da minha cara, eu estou a emitir radiação. Agora reparem, eu tenho os cabelos e vocês veem mal. Agora reparem, se eu afastar o cabelo, parece ou não parece que eu tenho aqui um vulcão na cabeça? Eu não tenho vulcão nenhum na cabeça, como vocês devem imaginar. Mas vocês conseguem ver que os meus cabelos protegem que o meu corpo perca calor. E por isso é que de inverno, para nos protegermos e não perdermos calor, não perdermos energia, nós devemos proteger a nossa cabeça com um gorro. E vocês já estão a ver que a luz não sai, ou seja, o calor não sai.
Ou seja, nós mesmos estamos a emitir radiação e essa radiação, no caso do inverno, devemos proteger-nos para não perdermos, para não arrefecermos. E a cabeça, como vocês viram, a quantidade de radiação que é emitida pela cabeça, o cérebro, de facto, há muita perda de energia pela cabeça, o cérebro gasta muita energia, por isso nós precisamos de comer também e de açúcar por causa do cérebro, nós temos que nos proteger. E o proteger é com coisas boas. Umas deixam passar melhor o calor e outras não deixam passar tão bem o calor. Reparem. Tenho aqui 2 luvas pretas. Vou calçá-las. Uma luva preta e outra luva preta. Calcei as luvas, vou calçar a luva preta. E eu gostava que vocês me explicassem. Reparem. Estão a ver? Eu já estou a proteger as minhas mãos. Certo? Eu estou a proteger as minhas mãos. Estão a ver? Agora reparem. Esta luva e esta não estão a deixar, o facto de eu ter as luvas, não estão a deixar que eu emita tanta radiação para fora. Mas mesmo assim ainda passa, vocês ainda veem as cores. Apesar de serem pretas, portanto ainda emite luz. Portanto, vocês viram que as luvas pretas ainda deixam passar calor. E eu agora vou fazer aqui uma magia, que é o seguinte, as luvas pretas que não deixam passar, vocês não conseguiam ver a minha mão, vocês viam a luva preta, não viam a minha mão. Agora vou fazer uma magia. E essa magia é a seguinte. Vocês estão a ver aqui este espelho, vocês estão a ver o espelho. Não o espelho, desculpa, é o vidro. Vocês estão a ver o vidro. Vou aproximar o vidro. E agora vocês reparem. O que é que o vidro faz ao infravermelho? Vocês, pela câmara de infravermelhos, não conseguem adivinhar o que eu estou a passar. Ah, pois não. Porque o vidro não deixa passar o infravermelho. Portanto, vocês já estão a ver as propriedades das substâncias. Podem deixar passar a luz, não deixar passar a luz. Podem ter comportamentos diferentes no infravermelho e no óptico, no normal que nós conseguimos ver. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que o cavalo branco é infravermelho. Não só o cavalo branco é infravermelho, como o cavalo preto é infravermelho, como nós também somos em infravermelho. Isso é importante porque nós podemos usar essas propriedades para medir a nossa temperatura. E, portanto, tem aplicações importantes e eu espero que vocês tenham gostado desta relação que existe entre as propriedades que existem no universo das estrelas e as propriedades que nós também temos e como, percebendo essas propriedades, conseguimos ter uma percepção mais correta do que de facto está a acontecer e poder aplicar isso no nosso dia-a-dia. É esse um dos objetivos da ciência. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ana. Excelente resposta e adorámos esta explicação e tão colorida em mais do que um sentido. Se calhar vamos continuar a ver a Ana simultaneamente em normal e em infravermelho, veja como prefere. Já temos aqui várias perguntas. Temos várias perguntas que nos chegaram, tanto já por e-mail, como algumas em direto. Olha, assim já não me vê. Eu tenho um vidro aqui.
Pois é, assim deixamos Ai, de que horror! haver. Sim. Contem. Então, as primeiras perguntas que aqui nos chegaram são da Isabel Novaes, que nos está a ver desde Poça da Barca, em Vila do Conde. Bom dia. Bom dia. A Isabel, que tem 9 anos, pergunta da sua apresentação porque é que as chamas mudaram de cor. As chamas não mudaram de cor. No caso da chama amarela, é, por exemplo, uma vela. Se eu tiver uma vela a arder, a chama é amarela. Se eu tiver gás a arder, uma chama de gás, a chama é azul se o gás estiver a arder bem. Porque se o gás não estiver a arder bem, também posso ter um bocadinho de chama amarela, mas isso já não é bom. Portanto, a chama não mudou de cor, são coisas diferentes a arder. E quando são coisas diferentes a arder, a temperatura da chama é diferente. A da azul faz um fogo mais quente e a da amarela faz um fogo mais frio. Uhum. A Isabel também perguntou qual era a temperatura das outras estrelas para além do Sol. Olha, a temperatura do Sol é à volta de 6.000 graus. 5.000 e pouca coisa, 5.000, quase 6.000. Mas nós temos, se eu tiver uma estrela que seja 25 vezes maior que o Sol, mais massa, mais pesado, não é o raio, mais massa que o Sol, e eu posso chegar aos 60.000 graus. Essas estrelas são muito, muito azuis, até ultravioletas. Podem chegar a ultravioletas, mas depois têm um bocado azul. Eu vejo-as, se eu tirei uma fotografia, eu vejo os azuis. Depois tem outras que são mais pequeninas, ou que aumentaram de tamanho tão grande, aumentaram de tamanho tanto que a temperatura diminuiu. E a temperatura diminuiu, pode chegar aos 3.000 graus, e aí eu vejo-as, e aos 2.000, e aos 1.000, e então eu começo a vê-las avermelhadas. Portanto, eu posso ter 1.000 graus, posso ter 6.000 graus, e posso ter 60.000 graus. As estrelas mais pequeninas são menos brilhantes, estrelas são mais encarniçadas. Isto é uma coisa gira, porque esta temperatura, 60.000 graus azul e 1.000 graus, 2.000 graus vermelho. 1.000 graus vermelho. Agora reparem, nós estamos a dizer que azul é quente, vermelho é frio, nas estrelas, no corpo negro. Mas isso, atenção, isso é contraintuitivo, porque nenhum de vocês vai abrir a torneira de água fria com medo de se queimar. É porque houve problemas na canalização. Nós, intuitivamente, estamos habituados ao contrário. É outra vez outra situação em que a ciência nos diz coisas diferentes. De facto, o azul nas estrelas e nas chamas é quente, o encarnado é frio. 60.000 graus, 1.000 graus, 6.000 o Sol, ali bem. Também temos uma pergunta do António Almeida, que também nos está a seguir em direto, e bom dia a toda a gente que nos está a seguir em direto, esqueci-me de dizer. E o António pergunta, penso que a Ana acabou de responder, mas faço a pergunta na mesma: qual é a temperatura do primeiro vermelho que conseguimos ver? A temperatura, olha, por acaso não me lembro, tinha que fazer as contas. Mas é uma questão de se fazer... Não me lembro, porque é assim, nós vemos à volta, diz 700 nanómetros. Eu tinha que fazer a conta, que se ele tiver aí uma calculadora, faz a seguinte conta, faz favor. 700 vezes 10 elevado a menos 9, vezes t, igual a 0,28. Vezes 10 elevado a menos 2. Não dá para fazer esta conta, é muito complicado. Mas eu agora não me lembro, mas é capaz de... É 700 nanómetros. Portanto, o nosso olho vê o mais fraquinho que nós vemos no vermelho é à volta dos 700, 750 nanómetros. O que é que isso quer dizer, nanómetros? Quer dizer 700 e depois o nanómetro é 1.000 milhões de vezes mais pequeno que o metro. Ou 1 milhão de vezes mais pequeno que o milímetro, que é muito, muito pequenino. Ou 1.000 vezes mais pequeno que o cabelinho. Portanto, é muito, muito pequeno este comprimento. Este 700 nanómetros é difícil de mostrar.
A temperatura deve ser, eu diria que aí uns 1000 graus, é capaz de ser à volta de uns 1000 graus. Mas eu não consigo, se eu conseguir fazer a conta, depois eu digo. Uhum. Vou agora, eu penso que provavelmente vamos ter de parar de ver um bocadinho a Ana infravermelho. Sim, para, eu posso para, eu já tirei. É só para ouvirmos as perguntas que temos aqui em áudio. Vou-lhe passar, temos a pergunta da Marta, que tem 5 anos. Olá, Ana. Olá, Ana. Olá, Marta. Eu tenho 5 anos e a minha pergunta é o seguinte: o que é feita a luz? A Marta tem 5 anos e quer saber de que é feita a luz. Estamos aqui a falar de luz, de que é feita a luz? A luz. A luz é, diz-se que é energia, mas são uma... Quando essa energia chega aos nossos olhos, vai entrar nos nossos olhos e, se for com mais energia, os nossos olhos veem e dizem isto é luz azul. Se for com menos energia, dizem isto é luz vermelha. Também pode ser luz verde e de outras cores. Mas luz é energia. Agora, se tu já foste à praia e se tu já viste ondas, a luz pode ser entendida de duas maneiras. Podem ser ondas. E tu estás a ver, se tu estiveres no mar e vierem ondas assim uma atrás das outras, diz-se com muita frequência. Se vier uma de vez em quando, é uma onda e depois outra, diz-se que a frequência é mais baixa. Ora, a luz é energia também, mas diz que são ondas, não são ondas de mar, mas são ondas de uma coisa chamada campo eletromagnético. E é esse campo, essas ondas, com mais frequência, mais energéticas, que entram no nosso olho e fazem a cor azul, e são outras ondas do campo eletromagnético, mas com outra frequência, portanto, mais que demoram com intervalos maiores a chegar ao nosso olho, que o nosso cérebro depois diz que isto pode ser luz vermelha. Portanto, a luz é, de facto, diz-se que a luz é um campo eletromagnético. Agora, também podem ser partículas. O que é que isto quer dizer? Como se fossem bolinhas muito, muito pequeninas, que chegam ao nosso olho também e fazem a mesma coisa. Nós podemos entender a luz como umas bolinhas muito pequeninas ou como ondas. E fazem, para nós percebermos a luz, temos que perceber dos dois pontos de vista, ou como umas bolinhas pequeninas que chegam ao nosso olho, ou então como umas ondas. E a frequência das ondas, como tu já viste, que são as ondas, se vierem muitas de seguida, é uma frequência maior nas ondas do mar. Se vier uma de cada vez e depois esperas muito tempo, é uma frequência mais baixa. Então, o que nós dizemos, o que acontece na nossa vista é que o nosso cérebro vai traduzir isso, vai interpretar isso, vai ver isso com cores diferentes. Espero, Marta, que eu tenha ajudado a entender o que é a luz. Sim, temos aqui que Marta diz que sim, que já foi à praia e que viu ondas e que, portanto, esteve aqui a seguir a sua explicação. Vamos então ouvir também a Leonor, que tem 11 anos, e esta é a pergunta. Olá, Ana, chamo-me Leonor, tenho 11 Olá, anos. Leonor. Tenho uma pergunta. Quais das cores que vemos são verdadeiras e quais são falsas? Quais quê? Que cores é que vemos é que são verdadeiras e que cores é que são falsas? Olha, é assim, aquilo que nós vemos é verdadeiro. Agora, de facto, a maneira como o nosso cérebro interpreta pode, por exemplo, as cores verdadeiras, dizíamos o seguinte: se eu pegar, o que é que quer dizer cor verdadeira? É preciso ver o que é cor verdadeira. Se nós assumirmos que o cérebro, todas as cores que vê são verdadeiras, então todas seriam. Mas eu vou
eu estou a entender que estás a perguntar outra coisa, que é o seguinte. Por exemplo, se eu olhar para o arco-íris, vejo uma série de cores no arco-íris. Porque a luz do sol foi, ao passar as gotas das nuvens, foi dividida em muitas cores. E aí eu vejo o violeta, o azul, o verde, o vermelho, o amarelo, o vermelho, etc. Vejo estas cores, mas não vejo o castanho. Não vejo o castanho. Portanto, na natureza, uma luz castanha de origem luz não existe. Já é o nosso cérebro que a faz. Portanto, eu não posso dizer que há luz castanha com um comprimento de onda e com uma energia que não há, mas o nosso cérebro é que entende de outra maneira. Agora, portanto, o que é que eu quero dizer? Do ponto de vista do nosso cérebro, se eu vir este cavalinho preto, castanho, ele é castanho, tenho que dizer que é castanho, mas não há um comprimento de onda associado a isso. Portanto, o nosso cérebro pode combinar e aparentar ter uma cor que nós vamos acreditar que é e vamos chamar-lhe assim. Vamos então agora, temos aqui outra pergunta um pouco mais complexa do João. Não, vamos primeiro a do Zé, que tem 9 anos. Olá, o meu nome é Zé Marçal, tenho 9 anos e a minha pergunta é o seguinte: quantos planetas e estrelas o ser humano conhece? Quantos planetas e estrelas o ser humano conhece? Olha, muitos. Planetas, o número exato não sei, são dezenas. Existem os planetas do nosso sistema solar, mas agora já se conseguiram ver planetas à volta de outras estrelas. O Prémio Nobel do ano passado incluiu também a descoberta de planetas à volta de outras estrelas. Não é muito estranhar, porque se a nossa estrela não é a única do universo, portanto, é normal que haja outras estrelas com outros planetas à volta. Portanto, os modelos, as teorias de formação de estrelas e de formação do sistema solar admitem que nos milhões de estrelas que há no universo todo, pode haver outros planetas e foram descobertos. É difícil descobrir, porque se a estrela é muito brilhante, o planeta não brilha, o planeta reflete, portanto é a luz da estrela que bate no planeta e depois pode chegar até nós. Ou há outras técnicas, eu agora não vou explicar, que são difíceis e, portanto, é difícil descobrir os planetas, mas há dezenas de planetas já descobertos. Estrelas, milhões de estrelas. Na nossa galáxia, então, portanto, a nossa galáxia é um conjunto de milhares de milhões de estrelas que andam à volta do centro da galáxia. Nós, neste momento, víamos algumas, nós só conseguíamos ver com os olhos, só conseguimos ver estrelas da nossa galáxia. Alguns dizem anos-luz, ou seja, aquelas que a luz demorou anos a chegar até nós à velocidade da luz. Agora, há poucos anos foi lançada uma missão espacial Gaia. E essa missão espacial Gaia vai fazer a medição com muita precisão de estrelas da nossa galáxia. E é com uma precisão tão grande que é quase como se conseguisse ver um cabelo na Lua. Creio que é essa. Portanto, é uma precisão, uma coisa muito, muito elevada. E vamos ver milhões de estrelas. E vai ser possível entender melhor os modelos das estrelas, a cor e depois também a nossa galáxia, onde é que essas estrelas estão todas juntas, estão afastadas, como é que é. Portanto, temos que acreditar, eu acho que vale a pena acreditar, que se a nossa galáxia for igual a muitas, há muitas estrelas, milhões de estrelas no universo, vai haver milhões de planetas nesse universo todo. Muito bem, vamos voltar aqui a Isabel Novaes, de 9 anos, que faz aqui uma pergunta que é muito interessante. Pergunta de que cor são as estrelas, ou se podem ser de todas as cores, porque a Ana de facto mostrou-nos uma fotografia. Será que elas só podem ser amarelas e azuis, ou podem ter mais cores? Talvez seja essa a questão. Podem. É assim, quando uma estrela é vermelha, ou quando uma estrela é mesmo, por exemplo, o nosso Sol, parece que a luz é branca. Mas na realidade, quando eu vejo o arco-íris, eu vejo várias cores, e aquilo é a luz do Sol
toda afastada. O que é que isto quer dizer? A luz do sol é um bocadinho de amarelo, um bocadinho de verde, um bocadinho de azul, também um bocadinho de encarnado. Mas para eu ver aquele branco, quer dizer que eu tenho que é mais forte o amarelo do que é o azul. Mas todas as estrelas e qualquer corpo negro vai emitir luz em todas as cores, absolutamente em todas. Só que é tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho que eu não vejo, nem com os melhores telescópios. Portanto, quando a estrela é azul, ela é azul porque está a uma temperatura muito, muito elevada, de milhares de graus, dezenas, mais de 10 mil graus, e então a maior parte da luz é no azul, mas também vai ter verde, também vai ter amarelo, também vai ter vermelho, só que é pouquinho. E, portanto, quando eu olho, parece-me azul. A amarela, quando eu olho, parece-me amarela, porque a maior quantidade de luz é amarela. Mas também vai ter um bocadinho de verde, um bocadinho de azul, um bocadinho de ultravioleta, que eu nem consigo ver mesmo, com os meus olhos, tem que ser com telescópios, e também vai ter infravermelho como eu. Eu também estou a emitir infravermelho. E a estrela também, só que é muito menos do que a cor. Portanto, a cor da estrela depende daquela energia, da cor daquela energia que ela está a emitir em maior quantidade. E as outras deixam de se ver, mas emite em todas as cores. Muito bem, temos aqui uma pergunta, talvez tenha a ver com a maneira como a Ana explicou, que se calhar precisamos aqui de uma outra explicação, que é porque é que o cavalo branco e o preto são infravermelhos? Não é bem isto, pois não? É, São infravermelhos? são, pois. E o que é que isso quer dizer, então? Quer dizer que quando eu apago a luz, e não tenho luz à volta, eu vou ver qual é a luz que os cavalos emitem, a cor deles, verdadeira. Não é a cor das luzes à volta. Não é a cor azul, não é a cor da lâmpada azul, não é a cor da lâmpada verde, não é a cor da lâmpada encarnada. Eu apago as luzes, fui para o centro hípico e tirei fotografias. E tanto o cavalo branco como o cavalo preto, quando estão às escuras, a cor deles é infravermelha. Porquê? Porque a temperatura deles é à volta de 35 graus, 35, 37, e tal como eu, o cavalo, nessa temperatura, a máxima quantidade de luz que emitimos é no infravermelho. Isso tanto faz qual é a cor da pele, seja branco, seja preto, seja o que for. Porque a nossa temperatura mesmo é à volta dos 37 graus, e os 37 graus corresponde, eu não emito em azul, se eu apagar aqui as luzes todas, não fica azul. Se eu apagar aqui as luzes todas, vocês só me conseguem ver com a câmara de infravermelhos, porque é a minha cor. É a cor do cavalo branco, e a cor do cavalo preto, porque a nossa cor é 37 graus, e a 37 graus somos infravermelhos. A estrela a 20 mil graus é azul, o Sol a 6 mil graus parece-nos branco, amarelado, uma estrela muito mais fria parece encarnada. Nós, ainda mais frios que a estrela fria, ficamos em infravermelho. É verdade, o cavalo branco e o cavalo preto, com as luzes apagadas, são infravermelhos como nós. Muito bem, vamos então ouvir aqui a pergunta do João, que tem 10 anos. Eu sou João, tenho 10 anos e a minha pergunta é a seguinte. De que a matéria de que é feita a explosão do Big Bang é a mesma matéria de que é feita a explosão de uma estrela? A mesma, é assim, no Big Bang nós tínhamos muita energia concentrada. Nessa altura, a matéria que nós temos agora nas estrelas ainda não existia. Porque, por exemplo, nós somos formados por carbono e oxigênio, não é? E o ar que respiramos tem oxigênio, nós precisamos de oxigênio para viver. Mas a nossa vida, os seres vivos, têm muito carbono e têm oxigênio.
A matéria viva é assente nestes elementos. O carbono e o oxigênio só se formaram depois do Big Bang, muito, muito, muito tempo depois. E só se formou quando as estrelas, as primeiras estrelas todas, só tinham hidrogênio e hélio. Quase 75% de hidrogênio e pouco hélio. E 25% de hélio. Depois, a estrela começou a brilhar. O brilho da estrela é resultante do fogo, que é o hidrogênio a queimar, a produzir hélio. E depois vai evoluindo e o hélio queima e dá carbono. E o carbono e dá carbono e oxigênio. E depois queima e vai chegando ao hidrogênio, etc. A certa altura, explode. Quando o fogo no meio acaba, a estrela contrai e depois pode explodir. E quando explode é que manda essa matéria para o universo. E quando manda essa matéria para o universo, as próximas estrelas que vão ser formadas já vão ter também carbono e oxigênio e esses elementos. Por isso o nosso Sol já tem, e por isso os planetas que estão no nosso sistema solar também já têm o carbono e oxigênio, e por isso nós e tu também tens carbono e oxigênio na tua constituição. Ou seja, as estrelas que estão a explodir depois já têm elementos que não existiam no Big Bang. O carbono e o oxigênio. Mas, numa fase antes, as partículas, é como se fossem as peças de Lego, que constituem o carbono e o oxigênio, os chamados quarks, os chamados leptões, e a energia e os fotões, aquilo tudo, já existiu, logo após o Big Bang existiu, numa chamada grande sopa cosmológica, cósmica. Mas não havia ainda o carbono e o oxigênio, havia só as peças pequeninas que mais tarde deram origem a que, quando se juntassem, formassem primeiro os prótons e os neutrões e depois os elementos mais pesados. Crucial, mesmo importante, os primeiros 3 minutos do universo depois do Big Bang. 3 minutos. Agora temos aqui, vamos para as duas últimas perguntas. Temos aqui uma pergunta do Zé, que já fez uma, mas fez aqui uma outra pergunta que eu não sei a pergunta, mas imagino que a Ana perceba esta pergunta. Vamos lá ver. Olá, o meu nome é Zé Marçal, tenho 9 anos e a minha pergunta é o seguinte: que tamanho é Stefan 21? De que tamanho é Stefan 21? Não sei. Eu nem sei o que é Stefan 21, vai ter de nos explicar o que é Stefan 21. Não sei. Também não sabe. Acho que é uma estrela. Não sei. É assim. Pensava que tinha saído nas notícias agora e eu não conhecia. Não sei mesmo. Casos particulares, uns sei, outros não, mas essa não sei. Mas pensava que era mais famosa, não sei, eu ouvi esta pergunta e pensei, não sei. Pode-me ter escapado, não sei. Pois, então, vamos então passar a uma pergunta da Isabel, que quer saber como são as galáxias. Como é que são as galáxias? As galáxias são conjuntos de milhões de estrelas, neste momento. Tens várias partes. Muitas vezes, tens uma coisa no centro com milhões de massa, que pode ser maior, pode ser chamado um buraco negro, que tem uma massa tão grande, que vai influenciar todo o movimento das estrelas à volta. As galáxias quando nós as vemos, são conjuntos vemos como se fossem conjuntos de estrelas. E às vezes vê-se só assim uma forma muito bonita, mas nós sabemos que aí há estrelas. Portanto, as galáxias têm vários componentes. Têm estrelas, têm gás e têm poeira. E podem evoluir de maneira diferente. Depende da maneira como essa quantidade de matéria se juntou para formar essa galáxia. Mas o importante é perceber que a galáxia são, muitas vezes, estrelas que rodam à volta de um buraco negro, da mesma maneira como os planetas giram em torno do Sol e como a Lua gira em torno da Terra. A força que explica o movimento das estrelas em volta do centro da galáxia chama-se a força gravítica.
Para além disso, estas estrelas foram formadas também de poeira, ou seja, existem outras moléculas, outros componentes que não se juntaram em bocados tão grandes e que são as chamadas poeiras. E para além do mais existe gás. Ora, estas poeiras são pequeninas partículas de pó que podem ter carbono, podem ter hidrogênio, vários elementos, podem ter silício, portanto, em função da quantidade de material que se juntou, vamos ter pó espalhado pela galáxia. Portanto, vamos ter milhões de estrelas, o que nós vemos, milhões de estrelas, que se nós formos medir a velocidade e conseguimos, giram à volta de uma coisa central que tem muita massa, que é o buraco negro, e misturado ainda há gás e há poeira. De onde é que vem este gás? Pois este gás já existia inicialmente ou é libertado pelas estrelas. De onde é que vem esta poeira? Há a poeira libertada pelas explosões das estrelas, que falámos há um bocado, e há aquele que já existia antes. E em zonas onde esta densidade, onde há mais gás e onde há mais poeira, são as zonas que se chamam maternidade de estrelas. Porquê? Porque são zonas onde pode haver muita matéria, essa matéria, por causa da força gravítica, começa, diz-se, colapsar, e se atinge uma temperatura, ou seja, a temperatura daquele colapso atinge os milhões de graus, pega fogo. E se pega fogo, é fogo nuclear. E isso é uma estrela. E assim nascem as estrelas. Em zonas onde a densidade de matéria é maior, pode ser poeira, junta-se. Quando é muito, está ali muito apertado, vai aquecendo e pega fogo. Porque é muito calor, muita energia libertada. Portanto, temos estrelas, gás e poeira. Mas isto é o que nós pensávamos. Mas a história é sempre mais complicada. Neste momento, pensa-se que as galáxias têm também uma coisa chamada matéria escura. E porquê? Porque as estrelas à volta da galáxia e o gás à volta da galáxia não está a girar como nós pensávamos. E como tem que haver outra coisa nas galáxias que nós não vemos, nós vemos o gás, nós vemos a poeira, nós vemos as estrelas. E há outra coisa que nós não vemos, os cientistas, com a imaginação que têm, chamaram matéria escura. Portanto, nas galáxias ainda há também matéria escura. E no universo todo há matéria escura e não sabemos o que é. Isso é que é verdade. Muito obrigada, Ana. Foi absolutamente maravilhosa esta sessão. Isto é incrível. Parece que passaram 5 minutos e estamos aqui há 1 hora a conversar. Ai. É incrível, não é? Foi uma sessão absolutamente incrível. Queremos lhe agradecer imenso ter aceito este desafio de nos vir explicar como se tivéssemos 5 anos esta matéria tão complexa. Muito obrigada por ter partilhado connosco esta hora. Muito obrigada a todos os que nos têm estado a seguir. A sessão de hoje tem de ter agradecimentos especiais. Temos de agradecer aos cavaleiros a Luciana Inácio e o Tiago Pérez, que nos emprestaram os cavalos no Centro Hípico. Temos também de agradecer à Guarda Nacional Republicana, que se disponibilizaram para irmos lá também fotografar e filmar os seus cavalos, por motivos de força maior. Não foram esses os cavalos apresentados hoje, mas muito obrigada pela disponibilidade. Foi uma sessão incrível, esta de que cor é o cavalo branco de Napoleão. Espero que todos tenham percebido que o cavalo branco de Napoleão pode ser muitas coisas, incluindo branco. É infravermelho. É infravermelho. Não é branco. Não é branco. Nós, no Explica-me como se tivesse 5 anos, agora vamos passar para a Química. Voltamos no dia 31 de outubro às 11 da manhã e com o químico Moisés Pinto, que nos vai responder à pergunta: porquê que as moléculas gostam de namorar em espaços apertados? Vamos tentar descobrir isso daqui a 15 dias. Até lá, muito obrigada. Podem voltar a ver e rever as respostas da Ana Mourão aqui no Instituto Superior Técnico. Obrigada a todos. Bom dia.